Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, né? Para essa penúltima aula do primeiro semestre. Isso mesmo, essa é a penúltima aula do primeiro semestre. Lembrando que amanhã tem Movimento Inova, isso mesmo. Aí o movimento Expo Movimento Inova aí, basicamente aí vocês vão ver muita coisa sobre tecnologia e também um pouquinho sobre meio ambiente, vocês vão ver. Muito legal a aula de amanhã. Hoje, para me acompanhar, ele, um professor da rede aí, que participa sempre nas aulas, está sempre presente aqui. Convidei ele aqui para participar, professor Mauro. Bom dia, professor. Muito bom dia, Jonas. Bom dia a todos de casa. Sejam todos bem-vindos, né, à nossa participação. Obrigado mais uma vez pelo convite. Participem, serei o porta-voz de vocês hoje. Já vou mandando um abraço aqui para a escola Orlandi, Parque do Carmo, da DE Leste. E também mandando bom dia para o professor Eloy, né? Desculpa. Bom dia da professor Manuel Tabacon, Diretoria Sul. Vamos participar, sejam todos bem-vindos. Mande a mensagem pra gente. É isso aí, E hoje nós convidamos ele, eu fiz aí o convite especial, porque ele aí, um professor, sempre participando com os alunos, por conta disso, tá aí na mesa aí pra vocês, né? Então o professor também fez, né, a ideia aí do braço hidráulico, né, professor? Fez aí, e no final da aula a gente vai comentar um pouquinho, que nós trabalhamos esse semestre, né, esse bimestre especificamente aí, sobre grandeza, né? Com certeza, né? A gente aprendeu um pouquinho, desenvolveu um pouquinho as habilidades durante todo esse bimestre. Hoje a gente veio fechar um pouquinho, né? O Jonas me convidou, a gente veio brincar um pouquinho com vocês aqui, deixar a aula divertida e aprender brincando, né? Que é o mais importante. Isso aí. Ele veio me humilhar aí, porque o dele tá melhor que o meu, né? O meu tá meio bagunçado aqui. Infelizmente o meu aqui é meio... Meus são esses dois aqui meio várzea, o dele já é aquele... grandão ali, já amarelo, todo desenhado. É outro nível, né? Mas tudo bem. Então, só para explicar o que nós vamos fazer aí hoje, vai aparecer na telinha, né? Então, hoje nós estamos na semana de estudos intensivos, né? O objetivo das atividades que iremos desenvolver nessa semana é de reforçar as habilidades essenciais, no caso, trabalhado aqui no segundo bimestre, né? Até o momento, no caso dessa aula do Centro de Mídias. As questões serão objetivas, né, no caso alternativas, para facilitar aí as respostas, né, das quais o estudante terá um determinado tempo que nós vamos dar aí para vocês fazerem para o desenvolvimento e a participação no chat. Nós trabalhamos hoje, né, nós vamos trabalhar a habilidade, no caso do sexto ano, a 24, a 25A e a 25B. Então, essas habilidades aí que vão falar um pouquinho aí sobre fração e etc. E também sobre grandeza, né? Então, hoje nós vamos comentar bastante. Então, já vamos iniciar a primeira atividade. Na telinha de vocês está a primeira atividade, que é o seguinte, ó. Ela é uma atividade adaptada do Enem, né? Que está no material do Aprender Sempre, só que do ano passado. Essa daí eu peguei, que é de 2020, né? Eu peguei para compor essa aula, que é o seguinte, ó. Lá nesse material, nessa atividade, está o seguinte. Um mecânico de uma equipe, né, de corrida necessita que as seguintes medidas, no caso, realizadas em um carro, sejam obtidas em metros. Ao optar, né, pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente o quê? Aí tem as medidas, se vocês observarem. Então eu tenho aqui o seguinte, ó, no carro em si, está escrito 2.300 milímetros e aqui está 160 centímetros. Então eu tenho aqui, ó, 160 centímetros, essa medida B, 2.300 em milímetros, essa medida A. Aí eu quero respectivamente A e B. Em metros, qual que a alternativa é correta? 0,23 e no caso aí 16. Qual alternativa você acha correta aí? Vou dar 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
voltando aqui, vamos lá. A Pro Érica, Escola Eduardo Souza Porto, Fernão, alunos Pietro, Marcos e Larissa. Está dizendo que é a alternativa B, Jonas. Boa. Também tem a participação aqui da Pro Edilane, Escola Maria Tereza Souza Falseri, cidade de Itaberá, também dizendo letra B. Boa, isso aí. Antes eu gostaria de mandar um abraço aqui, que sempre participa no chat aqui, sempre está presente, ó, Regiane. Então, bom dia, professor Jonas, equipe do CMSP. Uma abençoada semana de SEI, né, que é Semana de Estudos Intensivo. PCNP, aí, ó, difícil geralmente participar, né, geralmente são professores, alunos, pais, né. Então, PCNP Regiane, da Diretoria de Ensino de Ourinhos, presente com todos os professores. Então, bom dia aí, muito obrigado. Como eu vi aí no chat, isso mesmo, vocês responderam a alternativa B, né, professor? Então, pode pôr na telinha a resolução, que é o seguinte, né? Então, eu tinha lá 2.300 milímetros, eu queria em metros. Qual que é a ideia? Então, a cada 1 metro são 1.000, né, milímetros. Então, eu vou dividir. Então, quando eu divido aqui 2.300 por 1.000, né, na fração aqui, eu consigo encontrar esse número decimal 2,3, que no caso aqui é o primeiro da alternativa. Se eu observar das alternativas, é a única alternativa que tem 2,3. Então, eu já saberia que a resposta é a B. Mas, vamos fazer a seguinte, ó. E centímetros, né? Já está falando que é 100. 160 centímetros, então, desculpa, divide aqui por 100, né? Que eu vou encontrar 1,6 metros. Então, as duas medidas aqui, né? 2,3 e 1,6, ambas estão em metros aí, né? Então, são medidas que é usuais, né? Que é importante para o nosso dia a dia, não é isso? Exatamente. Medidas que rotineiramente a gente está usando, trabalhando, medindo, né? São bem comuns, né, no nosso dia a dia. E os alunos participando bastante, professores também, continuam mandando a mensagem para a gente aqui. Muito bom. É isso aí. Então, para continuar a segunda atividade aí que nós comentamos, essa atividade, inclusive, eu vim pagar um mico aqui de skate, né? Eu estava lá de skate nesse dia, que é o seguinte, essa atividade está lá no Aprender Sempre, na página 70 aí desse ano mesmo, então desse volume 2 aí, que fala o seguinte, ó, Lourenço estava, no caso aí com seu skate, posicionado para a esquerda, como mostra na figura 1. Então ali na figura 1 ele está indo para a esquerda. A seguir, fez uma manobra dando um giro, de forma a posicionar o skate para a sua direita, como mostra aí na figura 2. A medida de ângulo que pode ser associada ao giro dessa manobra é... Então, qual que é a ideia? Qual que é o ângulo que ele forma quando ele faz essa rotação? Então, ele mudou de direção, ó. Anote no seu caderno, é sempre importante relembrar isso, ó. Ele estava indo em uma direção e ele alternou. Então, ele mudou, literalmente, ele mudou a direção. Qual alternativa você acha correta? Pode pôr na telinha qual? 45 graus, 90 graus, 180 ou 360? 3 minutinhos, a gente retorna. Bom trabalho.
Voltamos. O Ricardo, professor Ricardão de matemática, alunos da escola Rox Savioli, estão dizendo alternativa C. E a Érica, né, vou colocar de novo, que essa mulher participa bastante, excelente participação. A Érica, escola Eduardo Souza, Pietro e Larissa Marina, alternativa C também, Jonas. Boa, isso mesmo. Antes eu gostaria, muito obrigado, professor Danilo, se eu falei isso, peço desculpas. Ó, ele comentou o seguinte, ó, centímetros é dividir ou multiplicar por 100, milímetros é dividir ou multiplicar por 1000. Nesse caso, como nós estamos voltando aí, né, era para fazer a divisão. Então, boa, se eu falei multiplicar, eu peço até desculpas, mas essa ideia é dividir ou multiplicar, ou por 100, no caso, nos centímetros, e por 1000 milímetros. E aí eu queria também aqui, ó, dar os créditos aqui, né, professor? Professor Adalberto, da Escola Conceição da Costa Neves, em peso com o professor Mauro, nosso querido. Lá da sua escola, né, professor? Parecia, eu conheço bem, hein? Aproveitando o pessoal da Conceição da Costa Neves, um abraço, um beijo, obrigado pela participação, carinho de sempre, viu? Obrigado, isso mesmo, você é lá de Cotia, né? Cotia. Da eu sou de Carapicuíba. Carapicuíba, boa. Boa, isso aí. Então, muito obrigado aí, muito obrigado sempre pela participação. Vamos tentar então a correção? Nessa atividade, pode pôr na telinha, que é bem simples, né? Alternativa C aí, como todo mundo, né? Pelo menos que eu vi aqui, todo mundo respondeu alternativa C. Então, o giro dado, né, por Lourenço é meia volta, né? Então, como ele fez essa meia volta para a direita, como o ângulo de meia volta, reparando, né, no caso de 360, é a metade. Então, essa metade é essa meia volta, 180 graus. Então, o que eu quero que vocês sempre pensem aí, né? Toda vez que você der meia volta, meia alguma coisa, no caso, você está dividindo por 2. E nesse caso, 360 dividido por 2, aí você encontra 180 graus, alternativa C. Beleza? Bem tranquila essa, né? Bem sossegado, bem tranquilinha. Os alunos que me conhecem aí, sabe, né? Também dá para você aprender assim, né? Tem aquela musiquinha famosa, 180, 180, 360, né? Só não pode rebolar aqui ao vivo agora, mas pode tentar depois. 180, 180, ou seja, meia voltinha, 360, uma volta completa. Boa, boa. Eu não vou fazer isso aqui ao vivo, mas eu vou deixar para a próxima. Pode pôr na tela a próxima questão, que é a seguinte, ó. Na próxima questão nós também trabalhamos essa no bimestre, né? Que aí fala também sobre essa rotação, sobre esse movimento. Ela tá lá no Aprender Sempre de vocês, no volume 2, na página 70, que diz o seguinte. Então, observe a primeira figura. A primeira figura, ela tá ali no seu canto esquerdo superior, você consegue identificar, né? E assinale a alternativa, no caso, é o ângulo, né, ordenado, que melhor descreve com uma figura, no caso, que girou 180 graus. Então, quero que essa figura 1 tenha ali as cores, né, o roxo, o laranja, vermelho e o marrom, e aí eu quero que ela gire 180 graus. Qual alternativa você acha que é correta? A, B, C ou D? 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Voltamos. A Procláudia, alternativa C, lá os alunos da Joana Helena de Castilhos, Marques, Penápolis, alunos do 7º ano A. E a Pro, vamos lá, alunos Moreira e Pedro Henrique, a Pro Gisilene, responderam a alternativa C também. Boa participação, meus queridos. Boa, isso aí. Antes eu queria, professor Flávio, né, colocando aqui assim, eu acho que o professor Jonas deveria fazer essa dancinha. Ele é muito bom nas performances. Pedido dos alunos da API Ana Carroso Latorre, lá de Osasco, professor Flávio. Professor, e para todos aí, se vocês querem ver eu dançar, se vocês querem ver, fiquem para a aula de arte. Ó, uma dica aí, ó, aula de arte hoje eu vou dançar aí com a professora Mara aí na aula da Fernanda. Então, fiquem aí, vocês vão ver. Gostei muito. E aí, eu já até mandando também um abraço aqui, professor Wesley, lá da escola José Chediak, também da aluna Yasmin, Maria Eduarda, Maria Paula, Sofia, Felipe e Heloísa aqui também participando. Muito obrigado, mandando a resposta correta. Vamos tentar resolver esse? Nessa atividade aí da rotação, nós temos que pensar no seguinte, pode pôr na telinha, que é o movimento que vai acontecer. Então eu tenho que pensar, todo mundo aí, ó, acho que consiga, principalmente quando eu fiz da outra vez, esse movimento de rotação, ele faz aí o movimento de 180 graus. Como que eu identifico isso? Pelas cores. Eu tentei montar uma animação que é o seguinte, ó. Aí, só de observar, ele vai girar, mas por que as outras não estaria correta? Então, se eu pensar ali, ó, só girando, ó, uma meia volta, né? Ele fica nas cores certinho aqui, ó. O roxo, né, ó, nas mesmas posições, laranja, o vermelho aqui, né? E esse marrom aqui por último. Então, a alternativa C é a correta, todo mundo consegue identificar isso. Mas por que as outras estão erradas? Na alternativa A, se você observar, ele só fez uma rotação de 90 graus, ó. Só ali 1/4 de volta. Na alternativa B, ele deu 3/4 de volta. Então, ele foi aí 270 graus, ó. Se eu observar, ele vai fazer esse movimento, né? 270 graus nas cores ali. E a última deu uma volta completa aí, ó. Se vocês observarem, essa figura ela deu uma volta completa, ela foi e saiu do lugar. Então, quando a gente fala, né, Maura, que ela quero uma volta de 360 na minha vida, quero dar uma volta de 360 graus na minha vida, quer dizer que você não vai sair do lugar, né? Esse é o perigo, né? Que você fala assim, não, minha vida deu aquele giro de 360 graus. Você faz assim, ó, eu tô aqui, eu fiz isso, ó. Você falou, voltei para a mesma direção, ou seja, quer mudar realmente, pelo menos 180, né? Vamos dar um 180, você muda a direção, muda a visão, mas aquela voltinha de 360, meus queridos, vocês não vão sair do lugar, a direção vai ser a mesma. É isso mesmo, né? E aí, para continuar, na telinha de vocês, aí para relembrar o porquê o Mauro está aqui hoje, né? Então, hoje aí a ideia, né, nós comentarmos um pouquinho sobre essa máquina hidráulica, né? Que é a variedade, né, que vocês vão encontrar vários modelos, inclusive ele trouxe 2 tipos aqui de máquina de fluidos. No caso que emprega aí a ideia sempre, no caso dos volumes, nós fizemos aí das capacidades, nós observamos aí vários modelos. E aí, Mauro, eu sei que você vai me humilhar agora, sei, porque se vocês observarem jamais. aqui na mesa, eu vou mostrar os meus 2 modelos bem singelos, né? Então eu tenho aqui a Mark 32, então tem aqui a minha Mark 32, é aquele elevador, lembra que subia, né? Então, deixa eu colocar aqui na mesa, acho que pro diretor é mais fácil, aí, ó. Só ela subia bem simplesinha aqui, ó. Bem simplesinha ela subia. E eu tenho aqui a minha aqui, ó, de frente, ó, só para vocês verem, né, ó. Então eu tenho aqui a minha garrinha. Ela faz bem movimentos bem simples aqui. Vocês vão ver agora, o professor vem humilhar a gente aqui, né? A gente convida, mas o professor veio humilhar. Então aqui bem simples, né? Se você observar, ó, elas estão todas aqui, as seringas, basicamente aqui, todas bonitinhas. E aí eu queria que você explicasse os seus modelos, né? Então eu queria que você aí colocasse, você comentasse sobre essas máquinas hidráulicas que fala aí, né, um pouquinho sobre essas grandezas, né? Sim. Então, na verdade, o modelo, o sistema é o mesmo, né, que o Jonas acabou de mostrar, né? Aliás, o elevador também, a função é a mesma, né? Ele funciona com a água, né? Você vai fazer o movimento, você vai tornar a pressão da água, né, com a seringa em um movimento na máquina, né, na nossa brincadeirinha aqui, né? Então, eu fiz essa retroescavadeira, né? Alguns chamam de polcã, né, por causa desse movimento no próprio eixo. Mas eu chamo de escavadeira, né? Mas em alguns lugares do estado, com certeza, alguém vai falar que é uma polcã, né? Lembra o nome da mexerica, mas é o modelo da máquina giratória no próprio eixo. Tem essa garra também, e as duas funcionam da mesma maneira.
O sistema é o mesmo, ele vai fazer um simples movimento de subir e descer, ó. A diferença é que eu coloquei só umas alavanquinhas aqui, o Jonas falou que ficou muito bom, mas ficou nada, coisa simples. Ó, vocês reparam que o movimento, está dando para ver bem ali? Deixa eu pôr essa aqui um pouquinho mais para cá. Pode falar um pouquinho mais de lado só? Isso. Aí, ó. Ele tem um movimento no próprio eixo, ele faz de movimento rotação, né, como nós de rotação. Até agora. Ó, todos os movimentos são de rotação, né? Todos, se você observar, isso. né? Ó, tem o da garra, acho que está dando para pegar bem na garra ali. Isso. Esses movimentos. Esse aqui eu fiz um pouquinho mais, dei um pouquinho mais de trabalho, entre aspas, né? Mas na verdade é o seguinte, qual que é a intenção, né? Se vocês notarem isso aqui, tudo material reciclável, sustentabilidade em alta, né? Você fez com o que aquele ali? É papelão, ó, palitinho de sorvete, que dá um close aqui por gentileza. Palitinho de sorvete, ó. Cola quente. As únicas coisas mais fora aqui é a mangueirinha de plástico e a seringa, mas ó, é papelão. Vocês podem notar que palito de pedacinho de chinelo, aquela coisinha bem rústica mesmo, mas assim, a intenção é transformar o conhecimento, né, transformar esse pouquinho que a gente aprende no dia a dia em aula, em conhecimento, né? Então essa foi a intenção. Trazendo para vocês isso. Quiser dar um close nessa daqui um pouquinho para mostrar um pouquinho melhor? Põe mais dá para mostrar aqui? Põe um pouquinho mais para cá. Aí. Dá para ver bem. Você vê que é o movimentozinho da escavadeira, né? Vocês podem ver aqui, ó. Está dando para ver belezinha. Eu vou dar um close aqui, eu não sei se vocês vão conseguir pegar bem aqui, ó. Aqui onde mostra o movimento da seringa, ó. Vocês quiserem entender bem o movimento? Está dando para pegar aqui, né? Ó, reparem que a seringa ela vai enchendo, conforme eu pressiono, ó, a seringa ela vai enchendo, ó. Vou voltar, ela vai esvaziar. Então isso torna o movimento, né? A questão do volume, né? Isso. Transferindo o volume, né? E é bacana assim, falando, porque, professor, como é que isso pode funcionar, como é que não pode funcionar? Funciona totalmente por líquidos, né? Com água. Essas corinhas bonitinhas, é apenas corante alimentício que eu coloquei, para dar uma corzinha a separar, mas na verdade é água. E por que eu não posso colocar assim? A intenção disso é não deixar o ar entrar, né? Porque se o ar entrar, só, né, os professores de química aí vão poder falar muito melhor do que eu. O ar ele pode ser comprimido, ele pode ser pressionado. Então, por exemplo, se entra ar em algum desses circuitos aqui, dessas mangueirinhas, o ar, quando eu pressionar uma manivela dessa aqui, um segmento desse, o ar ele vai ficar comprimido. Ele vai espremer, então assim, ele vai fazer um efeito de mola. Porque o ar ele é formado por diversos gases, né? O oxigênio e o nitrogênio, com certeza, são os principais, mas eles são formados por diversos gases. O gás ele pode ser comprimido. O líquido não, né? Os fluidos não. Então, por isso que a intenção é que não entre ar, para que faça um movimento perfeito. Mas essa brincadeirinha aí que eu trouxe para vocês hoje. Para vocês de casa também. Isso aí. Então, nesses experimentos, né, nesse modelo que vocês podem ver, aqui no caso, nós falamos aí, atividade 1, né, que falamos sobre a questão do comprimento, o metro e etc. Falamos sobre o volume e a rotação que existe aí nos objetos também. A ideia nós trazemos aqui é sempre para retomar e relembrar. Já vou pedir para o diretor colocar na telinha aí a avaliação da nossa aula. Então, avaliem aí a nossa aula. Se gostou, fala lá, professor. Gostei. Mauro, foi o máximo. Não gostou, fala, pô, Jonas, não gostei, foi chata a aula. Comenta lá o que vocês acharam. Professor, muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Ter me humilhado aqui ao vivo. É uma honra, é um prazer estar com vocês. Pessoal desde Carapicuíba, Conceição da Costa Neves, um abraço. Gratidão. Muito obrigado por ter me humilhado aqui ao vivo, Nada. Mas tudo bem, é isso mesmo. Vocês aí de casa, tentem fazer, se tiver, marquem lá nas nossas redes sociais. No meu aí é Jonas Almeida 89 e... Mauro Eugênio 25, vocês me acham lá. Isso mesmo, então achem lá nas nossas redes sociais. Obrigado, sétimo ano, até quarta-feira. Um abraço, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau, um abraço.